Boa noite, companheiras, boa noite, companheiros, todos os internautas, todas as internautas que estão acompanhando o nosso Instagram, o nosso Facebook. Vamos começar mais um Dialogando com Jefferson Lima e um Dialogando com uma pauta muito importante, com um tema muito importante da nossa sociedade de todo o Brasil, de Aracaju, do estado de Sergipe, as mulheres no espaço de poder. Nós estamos recebendo aqui no dia de hoje, na noite de mais uma quinta-feira, o nosso terceiro programa, duas companheiras importantes do movimento social. Eu quero aqui apresentar para vocês, para que vocês possam participar, mandar suas perguntas, fazer toda a interatividade necessária para a gente poder dialogar sobre esse tema tão importante. Quero aqui começar sempre pela esquerda e apresentar a nossa companheira Larissa Carvalho, que é secretária de Mulheres do PT estadual, do PT do Partido dos Trabalhadores, uma companheira que tem sua trajetória no movimento de juventude e hoje está no espaço tão importante de fortalecimento da pauta das mulheres no Partido dos Trabalhadores, e a nossa companheira Isadora Brito, que é conselheira da OAB e também da direção nacional do MTST, o movimento que mais cresce no Brasil e no estado de Sergipe também. E hoje nós vamos estar aqui dialogando com elas duas, fazendo diversas perguntas, mas também com a participação de vocês, internautas, de todas as companheiras, de todas as amigas e os amigos que estão nos acompanhando na noite de hoje. Vou começar com uma pergunta e deixar aberta aqui para vocês nos poderem responder. Qual a maior dificuldade em ocupar espaços de poder sendo uma mulher numa sociedade tão machista? Vou começar com a nossa companheira Larissa Carvalho aqui. As mulheres têm dificuldade de ocupar qualquer espaço nessa sociedade, não é só os espaços de poder. A gente só se encaixa, a gente só não tem dificuldade de se encaixar naqueles espaços que a sociedade determinou que as mulheres deveriam ocupar, que são o espaço privado, que é a casa, o cuidado, o lar. E se a mulher for sair é para ocupar profissões de cuidado também. Aí é para ser pedagoga, para ser enfermeira, né? Sempre tudo relacionado ao cuidado. E todas as vezes que a gente tenta ultrapassar esse limite, nós sempre somos exceções, nós sempre viramos notícia, porque é a primeira mulher engenheira mecânica na Fórmula 1, é a primeira mulher piloto, comandante de avião. E aí não é, nós somos metade da população. Quando as mulheres ocupam certos espaços, elas não têm que ser exceção, né? Tem que ser algo natural. E os espaços de poder não é diferente, né, Isadora? A gente que faz parte de movimento, que estamos na política, não é fácil, mesmo você estando no partido de esquerda, né? É difícil você ir militar, por exemplo. Eu sou mãe. Aí, para eu estar aqui, por exemplo, alguém está cuidando da minha filha. E geralmente é uma mulher que está fazendo isso. Então, para eu estar do lado de fora, outra mulher teve que ficar lá dentro para eu poder sair, né? Então, assim, é complicado. Tem toda uma estrutura. O machismo, ele é estrutural. As leis são machistas. O português é machista, né? E, assim, cada dia a gente mata um elefante para poder galgar alguma vitória, em qualquer espaço, seja ele de poder ou não. Isadora, você é do movimento que cresceu e cresce nos últimos anos a nível do Brasil, que teve inclusive um candidato a presidente, que é o companheiro Guilherme Boulos. Como é que você vê isso na sociedade? Uma sociedade machista, o papel da mulher e você fazendo parte de uma direção de um movimento tão importante que é o MTST e também como conselheira da OAB. É mais ou menos isso que Cícero falou, né? Primeiro que a gente não escolhe os espaços, né? A sociedade, a cultura estrutural do Brasil, não só do Brasil, na verdade do mundo, é que dita os lugares em que as mulheres devem estar. Geralmente são esses lugares, né? De cuidado, né? De afeto. Nunca dizem ou nos permitem acessar com facilidade os lugares em que são socialmente destinados aos homens. E a dificuldade é que até chegar lá é um desgaste muito grande e muitas dessas mulheres não têm acesso fácil. Quando na verdade quem hoje está na liderança das casas são as mulheres, quem está no dia a dia ali nas tarefas mais fáceis e nas mais difíceis dos movimentos sociais, dos partidos políticos são as mulheres, né? E aí quando chega nos espaços de decisão, nos espaços de poder, nos espaços de fala,
estão lá os homens falando, inclusive, dos aspectos das nossas vidas, né? Falar sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas, aspectos femininos. Então, a dificuldade é essa, a dificuldade de oportunidade mesmo de acessar esses espaços, que por muitas vezes nós já estamos lá, mas invisibilizadas, sempre em segundo plano, e espaços que a gente só somos aceitas, muitas vezes, né, quando estamos ao lado de um homem, né? Eu só me dei conta de algumas coisas depois inclusive da minha separação, que alguns espaços eu falava, não, mas eu sou aceita aqui. Depois que eu me separei, não, mas eu não sou mais aceita, eu era aceita porque eu estava ao lado de um homem. Então, é isso, a gente, para acessar esses espaços de fala, de poder de decisão, é sempre com muito transtorno, com muita dificuldade, com muita dor e com muita luta. É como se a gente precisasse sempre estar tutelada, né? Sempre estar provando, né? Que a gente é capaz, que a gente é competente para aquilo, né? E se você ocupa um espaço, é porque alguém colocou você ali. Com certeza foi um homem que te colocou ali. Por isso que você ocupa esse espaço. É a tutela masculina sempre, né, relacionada às mulheres. Tem uma questão que aí eu queria que vocês pudessem falar um pouco, que foi o processo do golpe que aconteceu no Brasil contra uma presidenta, a primeira presidenta mulher da nossa história, que foi a nossa companheira Dilma. Na avaliação de vocês, esse processo do impeachment, esse golpe, teve um caráter machista também, muito se fala nisso, né? A gente vem, todos nós que acompanhamos o processo do impeachment do golpe, era perceptível, mas eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso com os nossos internautas e as internautas, desse processo do impeachment do golpe. Foi machista, teve um caráter machista também, influenciou por ela ser uma mulher ocupando o espaço da presidência da República? Sem dúvida. As próprias ofensas que eram proferidas a ela, tanto no dia do impeachment mesmo, ali nas falas, quanto nas ruas, não sei se vocês lembram, tinha um adesivo que era uma coisa assim horrível. Então, o golpe, sem dúvida, ele foi um golpe machista. Certamente, se ele tivesse um homem, não sei se o caminhar do impeachment seria o mesmo do golpe. E, enfim, a primeira mulher a ocupar o cargo, o mais alto cargo do executivo, né? Então, sem dúvida, foi um golpe que, pelo próprio proceder, pelas palavras, pelas ofensas, foi um golpe, sem dúvida, machista, com o apoio da mídia. A mídia vinculava várias coisas ofensivas pelo fato dela ser mulher. É como se ela não pudesse ocupar ali aquele espaço pelo simples fato dela ser mulher. E isso das ofensas diz muito, assim, que uma das formas de você deslegitimar a mulher de estar ali naquele espaço é exatamente você ofender ela, não na sua capacidade intelectual, na sua capacidade de governança, né? Você ofende ali algo ligado à mulher, porque você já diminui ela, né? Você nem chega na avaliação da capacidade política, da gestão, enfim, você diminui já como mulher. Muitas mulheres que estão ali no Congresso, elas são, você vê que quando elas começam a acender, assim, é louca, né? Fala demais, é agressiva, né? Sempre a mulher tem que estar naquela mansidão, sempre muito, né, recatada e do lado. Senão, se ela sair dessa esfera aí, ela não serve para essa sociedade. É até interessante isso que a Isadora falou. Quando a Dilma se tornou presidente em 2010, para justificar a Dilma ter virado presidente, foram colocados vários adjetivos dela, né? Que era uma mulher forte, que era uma mulher séria, que parecia um homem, que era por isso que ela estava ali. Então foram colocados atributos masculinos nela para poder justificar que ela era presidenta. Aí quando chega no período do golpe, aí fazem o quê? Não, porque ela é louca, porque ela não atende, porque ela é mulher. Aí retiram esses atributos dela para justificarem a queda dela. Então a Dilma passou os 6 anos de governo o tempo todo adjetivada. Ela é adjetivada de tudo, né? Relacionada à vida pessoal, relacionada à vida pública dela. Ninguém fica adjetivando o presidente. Ninguém adjetiva, né? Ninguém tenta justificar o fato dele estar ali com adjetivos de qualidade.
Mas isso sempre acontece à mulher, não só na presidenta, mas em qualquer espaço. Eu lembro que teve uma entrevista da Dilma, numa revista feminina, inclusive, a Cláudia, e fizeram uma pergunta para a Dilma logo no início do mandato. Se é porque ela é considerada uma mulher dura, uma mulher séria, uma mulher rígida. Aí ela, que era uma mulher durona, que era difícil de dialogar com a Dilma. Ela fez, não, eu simplesmente sou uma mulher séria, cercada por homens meigos demais. Né? Porque o homem, quando ele não aguenta a dureza da mulher, a mulher é triste, ela é louca, ela é má, ela é histérica, né? Quando não colocam os adjetivos sexuais relacionados a ela para justificar, né, a seriedade da mulher naquele espaço. Então, assim, com certeza, assim, para mim não há dúvida que o golpe foi machista. Né? Como a Isadora citou, a gasolina estava R$ 2,85, fizeram um adesivo horrível da presidenta, machista. A gasolina hoje está R$ 4,85 e ninguém fez o adesivo com o presidente. Mas por que será? Porque o golpe foi machista e foi misógino. Essa questão da gasolina mesmo, vocês acabaram de falar, lembrando disso, né? Porque a gasolina está R$ 4,80, R$ 4,70 e ninguém questiona o atual presidente. Na época tínhamos a gasolina R$ 2,80 e o machismo prevaleceu em vários postos de combustível, em vários carros. Mas eu queria começar agora a entrar num assunto importante, que é o assunto do processo eleitoral. Quando a gente fala em espaço de poder na política, também tem essa questão de quebrar as barreiras e quebrar o machismo na participação das mulheres no processo eleitoral, nas eleições municipais, nas eleições estaduais, na eleição a nível nacional. Como é que vocês enxergam duas questões importantes, que foram conquistas, mas que muita gente tenta sempre mudar isso através do projeto de lei no Congresso Nacional? Existe a cota de 30% para as mulheres no pleito eleitoral e existe também a cota de 30% no fundo eleitoral. A obrigação de todos os partidos ter, no mínimo, essa participação das mulheres. Como é que, começar com Cissa, secretária de Mulheres do PT, como é que você enxerga isso? Qual é a sua avaliação dos 30% da cota de mulheres no pleito eleitoral e no fundo eleitoral também? A cota dos 30% no pleito eleitoral, para mim, inclusive, já está até defasada, porque ela devia ser paritária. Nós temos uma sociedade em que a maioria da população são de mulheres. 54% da população são de mulheres. Por que aqui no pleito eleitoral a gente só tem 30% das vagas? Não é? Então a gente já sai perdendo. É aquela questão de você ter que estar empurrando sempre a porta para poder ocupar o espaço. Então, eu acho que até ultrapassar esses 30%, esse debate a gente precisa avançar. Os 30% do fundo eleitoral, e eu falo como secretária de Mulheres, que participei da eleição, da primeira eleição já com o fundo, né, com esse fundo, e assim, foi revolucionário. Fundo eleitoral, os 30%, que não é o que a gente quer os 50%, nós queremos ter o tamanho, né, que a gente tem, o tamanho devido, nós queremos os benefícios de acordo com o nosso tamanho. Então assim, mas os 30% ele foi revolucionário. A gente teve candidaturas em 2018 de mulheres que nunca receberam R$1 para fazer campanha. E tinham o mínimo, pelo menos o dinheiro de fazer o santinho, elas tinham para fazer. E isso é muito importante. A gente vem de um sistema em que fazem as campanhas milionárias. Né? E a gente mostrou que a gente pode ter votos sem precisar de fazer essas campanhas milionárias. A gente teve lideranças que ascenderam por conta do fundo eleitoral. Mas era porque elas não eram lideranças antes? Não. É porque elas não tinham o mínimo possível para poder fazer campanha. Então, assim, o fundo eleitoral é revolucionário. Agora, tivemos problemas. Todo mundo fica falando aí, as candidaturas de laranja das mulheres, as candidaturas da laranja. Eu quero saber se na candidatura dos homens também não tem candidatura laranja. Né? Isso não significa que é certo. Mas por que é que só foca na das mulheres? Porque as candidaturas masculinas, elas sentiram os menos 30% que, em vez de ir para eles, foram para as mulheres.
E aí dava uma desculpa de que, mas fulano não tem viabilidade eleitoral, fulano não tem viabilidade eleitoral. E fulano vai ter quando viabilidade eleitoral se a gente não consegue potencializar a campanha dela? Fulana não consegue colocar um fotógrafo para tirar foto, para postar na rede social, para dizer que ela está em campanha. Né? Hoje, fulana consegue fazer isso. Fulana pode não ganhar a eleição esse ano, mas ela pode ganhar a próxima eleição. Ela pode ascender, ela pode virar uma grande liderança. Né? Mas para isso, o fundo eleitoral, que pode ser aumentado, está valendo. Né? E foi um sofrimento, viu? 2018 foi fácil não. Foi fácil não manter esses 30%, mas a gente conseguiu. E a gente vai para a segunda eleição, que eu já acho que é uma outra conjuntura do que a eleição, né, majoritária de deputados, uma eleição, né, mais ramificada, que é a municipal, que é outro desafio. Né? A lógica é diferente da de 2018, mas é um grande avanço, sim, o fundo eleitoral. É isso, eu acho que também já está defasado. Nós somos a maioria da população brasileira, também no sentido do eleitorado. E a gente, esse novo cenário possibilitou que grandes lideranças femininas pudessem chegar ali no legislativo, né? E as mulheres estão dando um show ali no Congresso. Eu tenho acompanhado o parlamento, em especial o parlamento das mulheres de esquerda, e elas têm revolucionado ali aquele espaço do poder, né, destinado para homens brancos, né, empresários, enfim, ruralistas e ali aquela bancada BBB que a gente bem conhece, e elas têm ressignificado ali aquele espaço, né. E outra coisa, tanto nos estados ali quanto ali no Congresso, não sei se vocês perceberam, através vamos dizer assim, desse novo cenário, fez com que mais mulheres negras acessassem esses espaços. Ver ali mulheres como a Thalíria, ali, ocupando aquele espaço para a gente, né, pessoas como a Marielle, que saiu ali da Maré, ocupando aquele espaço ali, para a gente é muito significativo. E isso, sem dúvida, o fundo tem esse papel aí determinante, né, de que mais mulheres acessem ali, e isso, pelo menos aqui em Sergipe, eu observei, foram mais candidaturas de mulheres negras, e isso ressignificou ali aquele espaço, mas realmente já está defasado, vamos caminhar para os 50, temos que caminhar para os 50. Lá, inclusive, no período da eleição passada, nós tivemos uma candidatura branca, que era da deputada federal, Ângela, e todas as outras candidaturas eram de mulheres negras, né? Isso foi, inclusive a vice-governadora, né? Então é uma revolução. Agora tem um detalhe aí, esses 30% de cota é para o pleito eleitoral. A gente precisa avançar no debate para disputar os 30% de vagas no Congresso, né? Porque muitas vezes as chapas são montadas, precisa bater os 30%, e montam as chapas sem a menor condição das candidatas ganharem, simplesmente para cumprir a lei, né, e garantir os espaços dos homens, né, no legislativo. Então, eu acho que essa cota precisa ser para além do pleito, ela precisa ser efetivada dentro do Congresso. Nós somos 54% da população brasileira e somos 10% do Congresso. Né? Então, assim, como é que a gente vai ter as nossas pautas colocadas em jogo se elas nunca são faladas? E se a gente fizer o recorte de raça, né? Quantas mulheres negras estão lá? As mulheres negras são a base da pirâmide da sociedade. Então, tem esse debate da quebra do silêncio. Com 10%, a gente está tentando quebrar, está lá brigando para quebrando. Imagina se a gente com 30%. Então, as nossas pautas são votadas pelos homens. Né? Como é que a pauta, a demanda ela não existe se ela não é falada, e 10% não consegue falar pelo todo. A diversidade das mulheres brasileiras é muito grande, ela não cabe naqueles 10% que estão no Congresso. Então a gente quer mais. Então essa cota ela precisa ir para dentro do Congresso. Não só está na disputa eleitoral, que é desigual. Vou fazer uma última pergunta para vocês aqui, nesse primeiro bloco. Tem algumas perguntas já dos internautas, várias companheiras e companheiros aí que estão acompanhando. Como é que
o que é que se pode fazer para se fortalecer as candidaturas das mulheres? E aí, Isadora, pegando o exemplo que você deu da Thalíria, eu conheci recente, na verdade não recente, mas uns 4, 5 anos, a experiência dos mandatos coletivos, que eu acho que em 2020 vai dar um gás muito forte no processo eleitoral. E também, falando em mandato coletivo, a experiência da Gabinetona, né, que é lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que particularmente é da Áurea, que é uma deputada federal do PSOL do estado de Minas Gerais. E nós temos também a Natália, lá do Rio Grande do Norte, que é uma companheira jovem, mulher, e que é fruto desse processo de fortalecimento da pauta das mulheres. Então, como é que a gente consegue, os partidos, os movimentos, a sociedade, em fortalecer as candidaturas de mulheres, para além do debate do fundo eleitoral, para além também do debate da cota de participação das mulheres no pleito eleitoral? Isadora. Então, é preciso que a esquerda faça o dever de casa, né? A gente precisa ampliar esse debate nos nossos espaços internos, partidários, nos movimentos sociais, né? A gente precisa parar de naturalizar essa reprodução do machismo nos nossos ambientes, né? Estava discutindo com um companheiro nosso esses dias que é incrível como naturalizam o fato de sempre os homens estarem achando que tem que ensinar algo, né, pra gente. Ou naturalizam também o fato de sempre tentarem masculinizar a gente. Olha, você não pode mostrar tal emoção, você não pode vir aqui com essa roupa, você não pode usar tal batom, você não pode ser sensível. Gente, como assim? Não, né? Masculinizar a mulher para ela ser aceita naquele espaço ali como liderança, isso é reproduzir o machismo, né? Nós somos lideranças porque nós estamos lá, né, no bairro, nas ocupações, né, nos espaços partidários, ali naquelas... enfim, a gente está ali, somos liderança porque estamos criando referência ali no nosso local, no nosso dia a dia, né? E isso tem que ser reproduzido. Né? Isso tem que, esse debate feminista, e não daquele debate feminista, né, colonizador, assim, daquele que a gente leva para o território, não. Ouvir o que as mulheres dos territórios têm para falar para a gente, ouvir o que as mulheres quilombolas têm para falar para a gente, ouvir o que as mulheres sem teto têm para falar para a gente, e a partir dali surgir dali um novo feminismo, né? E é isso, deixar que essas mulheres ocupem esses espaços de fala, de poder. E isso naturalmente vai chegar aos partidos políticos, isso naturalmente vai chegar ao Congresso, às prefeituras, né, às casas legislativas. Parar de naturalizar essa reprodução do machismo e encarar o debate feminista, encarar o debate nesses espaços como algo necessário, assim como o debate do racismo, assim como o debate da LGBTfobia, são coisas necessárias, por mais que doa para a gente tratar, e muitas vezes dói, mas são coisas necessárias porque a gente vive naturalizando isso, inclusive nos espaços de esquerda. Para a gente estar aí como liderança, Cícia sabe muito bem disso, de movimento social, a gente passou por coisas terríveis e que muitas vezes a gente mesmo naturaliza, porque chega uma hora que você diz, não, isso não é normal, né? Isso não é normal, a gente é violentada demais para chegar nesse espaço. E a gente costuma naturalizar isso, então acho que debater e ampliar esse debate nesses espaços é a forma de que naturalmente essas mulheres ocupem outros espaços, inclusive na política. A gente tem tido experiências muito boas, inclusive com esses mandatos coletivos. Agora a gente está lançando um mandato coletivo lá em São Paulo, de mulheres sem teto, pela primeira vez. Então, assim, a gente está ousando ir para esse caminho que a gente não sabe muito bem, que a gente não conhece, mas que é necessário. Até quando, né, as mulheres sem teto vão ser representadas por outras que não eram, né? Vamos ocupar esses espaços para a gente ter muito orgulho. E acho que esse é o caminho. Eu acho que a Isadora falou muito bem, relacionado à questão de a esquerda precisa fazer o dever de casa, né? Nós somos vanguarda no debate do feminismo, nós somos vanguarda no debate de gênero, mas a gente precisa avançar muito, inclusive internamente. O PT, em 2018, lançou, a Secretaria Nacional das Mulheres do PT lançou um programa chamado Elas por Elas. Foi o único partido que lançou um programa específico para as eleições, né? Para as mulheres que seriam candidatas. E vão dar continuidade, inclusive já começamos para 2020. O que é aí eu vou dialogar aqui com a Isadora. O que é o Elas por Elas, Isadora? É um projeto em que a gente mapeia as mulheres que serão candidatas, as que pretendem ser candidatas,
e começa a trabalhar a candidatura delas antes. Por exemplo, já começamos, nós estamos terminando o mapa, vamos iniciar a formação, né? Quais são as pautas das mulheres, o que está em voga, quais são as pautas da candidata, de onde ela veio, vamos montar estratégia de comunicação, vamos montar estratégia de divulgação e vamos montar a equipe para ir para a rua. Esse é o suporte que a gente precisa dar para as mulheres, né? Não é pegar a mulher candidata e colocar lá e vai ser candidata, amiga, vai que dá certo, vai que não vai acontecer. Então, já que não foi algo natural, não é algo natural que acontece nos homens, eu vou dar um exemplo. Nós estamos aqui, galera, nesta live. Sabe quantas pessoas tem nessa sala? 7. Tem 2 mulheres. Mas não é porque os meninos são machistas, não é porque é difícil a gente estar aqui. Sabe que horas são? São 8h30. Essa hora, as mulheres, algumas estão na faculdade, algumas estão em casa, estão fazendo dever de casa com o menino, estão botando o menino para dormir, porque essas tarefas são relegadas a nós. Não é? Então, a gente precisa dar um suporte para a gente poder avançar, né? As mulheres. Não é algo, hoje não é algo natural ainda. Eu espero que um dia seja. Eu espero que as meninas entrem nas escolas e já queiram fazer um movimento estudantil. Que os pais deixem para os congressos da UNE, da UFES, que não deixam ir participar, porque é menina, porque tem que ficar presa, porque não pode ir para a reunião do partido porque é de noite. Né? É de noite. Não pode ir para a reunião do partido porque só tem homem. Né? E aí, assim, a gente precisa avançar nesse debate e às vezes essas pessoas que dizem isso estão lá, são de esquerda. A gente escuta a companheira, a gente chega no espaço, a gente está de mini saia, o companheiro faz, isso é roupa de você vir? Lógico, é roupa, não estou nua, não estou pelada, eu estou vestida e vocês saem sem camisa por aí, ninguém diz nada, ninguém assedia, ninguém dá psiu, ninguém grita gostoso. Né? Então a gente precisa ocupar os espaços da forma que a gente é. A gente não precisa ser masculinizada, né? A gente não precisa ter atributos masculinos para poder exercer aquele espaço. Eu não preciso falar alto, não preciso gritar, eu não preciso bater na mesa para eu ter um posicionamento firme. Eu vou fazer política sendo Larissa, né? Não sendo quem os outros querem que eu seja. E isso não é só a sociedade lá fora. Os partidos reproduzem o que acontece fora da sociedade. É uma luta interna e é uma luta externa, mas que a gente está conseguindo, a gente vai brigando, tem voz. Hoje, eu lembro quando eu entrei na juventude do PT, era eu e Rita Namara, outra companheira. Hoje a gente tem um núcleo de jovens, a gente tem secretárias de juventude. Então, está mudando, é pouco, mas a gente está mudando, a gente precisa estar nos espaços. O PT tem 50% de paridade. É uma guerra fazer as executivas. O PT tem 50%, mas é de 50%. Vamos garantir 50%, sabe? Então, é isso. Quando não vai na conscientização, a gente vai no constrangimento e vai na força, mas a gente tem que garantir os nossos espaços de luta, sim. Até porque ninguém colocou a gente estar lá, não. A gente está lá porque merece e fez por estar lá. Maravilha! Terminamos o nosso primeiro bloco e nós estamos recebendo várias perguntas. A nossa companheirada que está ajudando aqui na live passou aqui para a gente, inclusive uma pergunta do Jean já foi respondida por vocês, né? Como combater o machismo, né, dentro dos partidos, dos movimentos sociais, vocês falaram um pouco disso já. Mas eu queria começar uma pergunta aqui da internauta Clara Santos, que aí muda um pouco desse processo que a gente está falando muito do partido, do movimento social, de sociedade, e agora falar um pouco de política pública, a nível de políticas públicas no Brasil, e falando inclusive da atual conjuntura de um governo, né, extremamente machista e que prega o machismo e a violência contra as mulheres. Então, a nível de políticas públicas, a companheira Clara Santos pergunta aqui, o que pode ser feito para frear o machismo no nosso cotidiano? Quais são as políticas públicas? Se existem, se já existiram, o que é que pode ser feito para frear o machismo na nossa sociedade? Foi a Clara Santos. Não, eu acho que garantir o mínimo, né, de política pública. Hoje a gente vive um caos, né? Por exemplo, a retirada da questão LGBT da faixa de direitos humanos. Isso afeta as mulheres. A não ter em 2019 nenhuma casa popular construída no país através de Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida. Isso afeta as mulheres. As mulheres estão na frente dessas famílias, dessas casas,
não ter onde morar, isso impacta consideravelmente e violentamente na vida das mulheres, né? Então, políticas públicas essenciais que hoje e cada vez mais estão sendo retiradas afetam, sem dúvida, em primeiro lugar as mulheres, em primeiro lugar ali as mulheres negras. Então, políticas públicas essenciais, como o direito à saúde, né? As pessoas falam, mas as pessoas conseguem exames básicos no posto de saúde. Não conseguem. Não conseguem. As pessoas conseguem, as mulheres conseguem fazer o pré-natal completo no posto de saúde. Não conseguem. A gente tem uma ocupação no bairro Japãozinho, que tem uma companheira nossa, recentemente, a gente teve que fazer uma cotinha para fazer os últimos exames, né? Ela é gestante, o bebê já nasceu. Então, assim, essas políticas públicas básicas, né, sobretudo de saúde, né, de moradia, de educação, não tem creche para as crianças. Não tem creches públicas, quantas tem no estado? As mulheres não têm onde deixar seus filhos, isso é real. Então, essas questões básicas que pra gente, como por exemplo, transporte público, vou de novo no Japãozinho, só tem uma linha que passa em frente à ocupação. Uma linha, uma única linha. Então, essas mulheres, para ir trabalhar, não tem onde deixar seus filhos, né? Só tem uma linha de ônibus que, esse fim de semana, você tem que esperar mais de uma hora para ter acesso. Então, acho que as políticas públicas que podem ser melhoradas e que afetam diretamente a vida das mulheres são as mais essenciais. E aí eu digo, cito a melhoria da saúde pública, a melhoria da moradia, a melhoria do acesso à educação. Acho que essas três que estão sendo mais violentadas por esse governo machista e um governo extremamente conservador e que vem aí numa avalanche de retirada de direitos, ele afeta em sua primeira posição, com certeza, as mulheres. E essa questão da moradia é uma coisa que a gente vivencia todos os dias e é uma questão muito grave porque as pessoas não querem tratar, né, do tema da política pública de moradia. Não há nenhuma perspectiva de voltar aí o Minha Casa Minha Vida, que é um governo que é uma política do governo federal que mudou a vida das pessoas, que deu acesso à moradia, que é uma coisa tão essencial a muitas pessoas. Não há nenhum fomento a essa política pública nacional. E no âmbito estadual e municipal, a gente também precisa discutir um plano de moradia para essas famílias aí que estão morando nas ruas e que precisam que toquem nesse tema e parem de ser um tema tabu, porque as pessoas precisam ter onde morar, o que comer, enfim. Acho que essas políticas públicas aí essenciais são as mais importantes para as mulheres. Fiquei até saudosista quando você falou a pergunta, porque eu acho que a gente viveu um tempo tão de construção, né? Quando em 2003 foi criada a Secretaria Nacional de Mulheres, no gabinete da presidência, para garantir a transversalidade da política. E aí a gente começou a ver programas que realmente mudavam a vida das mulheres, como a Isadora citou, Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida era um programa em que o contrato da casa era no nome da mulher. E eu lembro muito bem do Lula dando um discurso dizendo por que o nome era o nome do contrato era no nome da mulher. Porque a mulher não deixa a casa, porque ela tem a responsabilidade com os filhos. Né? O homem não, né? Esse contrato vendia e caía no mundo. E a mulher continuaria na rua. Mas ela não, ela tem responsabilidade. Aí, Minha Casa Minha Vida. A Casa da Mulher Brasileira, que era sobre a questão da violência, que foi construída, foi o programa do governo da presidenta Dilma, que não conseguiu chegar a conclusões em alguns estados por conta do golpe que foi dado em 2016. O programa de creche. Não tem, a mulher sem creche, ela não consegue trabalhar porque ela tem que ficar em casa tomando conta do menino. E aí me lembra de um programa de campanha, né, do atual presidente, que dizia que ia fazer o ensino fundamental das crianças em casa. Aí eu pergunto, se os meninos vão estudar em casa, quem é que vai ficar tomando conta do menino? A mãe. Para a mãe ficar em casa tomando conta do menino, ela não vai trabalhar, ela vai continuar dependente do homem da casa e sujeita a todo tipo de violência relacionadas a ele. Então, são políticas públicas que são universais, mas são política pública para as mulheres. Né? Porque quem leva o menino para o posto de saúde é a mulher. É ela que perde o dia de trabalho e fica o dia inteiro na fila, esperando a marcação do exame. Ela, quando a escola está em reforma ou está de greve, tem que se virar para arrumar o menino para onde o menino vai ficar. Né?
E a gente viveu um momento em que a gente discutia isso, que teve vários avanços relacionados à saúde da mulher, né, a trabalho, a moradia, e de repente, em um ano, a sensação que eu tenho é que a gente demorou tanto a construir, em um ano a gente não viu nada. A gente está vendo pelo contrário, o índice de violência e de feminicídios, né, só aumenta. Por que aumenta? Porque também a dependência das mulheres aumentaram. Não tem emprego, nós temos quase 14 milhões de desempregados no país. Desses 14 milhões, quantos são mulheres que voltaram para as asas dos maridos e ficaram submetidos a todo tipo de violência? Não é? Então, assim, o que é a política pública para as mulheres é a política pública também básica, universal para a sociedade. E aí, a partir daí, a gente transforma. Lembrando que a maioria das mulheres que precisam mais dessa política pública, o que tem dinheiro paga, a classe média paga para ter a política pública, né? E a classe média que mais reclama da política pública. Reclama o tempo inteiro, mas é a que menos precisa. Né? Ela é a que menos precisa. Quem precisa é a mulher negra que está na periferia. Né? Que se não tiver creche, se não tiver escola, a menina está na rua batendo perna para cima e para baixo. Ou ela está em casa tomando conta sem emprego. Né? Eu queria citar, inclusive, eu lembrei da fala de política pública, mas além disso, a gente também precisa fazer campanha de conscientização. Tem um programa que o governo da Bahia está fazendo que eu acho fantástico, que é sobre a masculinidade tóxica. Porque a gente sempre fala, né, a gente faz a defesa das mulheres, mas a gente também, os homens precisam entender quando é que a masculinidade dele está afetando, está envenenando a sociedade. E que muitas vezes nossos companheiros, inclusive, não conseguem entender o momento que eles estão sendo machistas. Né? Qual é o momento? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que sempre fazer. Em que momento eu sou machista? Todo mundo é. Em algum momento, todo mundo é machista. E aí, a partir desse momento que a gente faz essa reflexão, a gente vai tentando eliminar essa masculinidade tóxica e tentando criar uma sociedade igualitária entre homens e mulheres com os mesmos direitos, né? Veja, minhas companheiras, tem uma afirmação aqui, nossa última, da companheira Larissa, que mandou, o internauta que mandou. Na verdade, é uma afirmação, uma provocação, para a gente depois partir para o terceiro bloco, que é as considerações finais, porque nós já estamos já com 40 minutos. É a live que mais se estendeu até o exato momento, né, minhas companheiras? Veja, a companheira Larissa fez uma provocação muito importante e muito atual. Ela cita aqui a questão da referência da luta das mulheres no mundo todo, em especial no Chile, e a criação da coreografia, né, que percorreu todo o mundo. Inclusive teve uma ação, né, uma coreografia dessas em Porto Alegre, aqui no Brasil, São Paulo, em vários locais, e ela diz aqui que no Chile, com uma coreografia, conseguimos romper o bloqueio midiático e chamamos a atenção do planeta para a violência perpetuada pelo machismo. Então, na verdade, ela não fez uma pergunta, ela fez uma afirmação e queria que vocês pudessem falar um pouco disso, porque, inclusive, com certeza tem várias mulheres que não conheceram ainda, não conseguiram assistir e acompanhar, como também tem vários homens que não tiveram acesso a essa coreografia que está percorrendo o mundo e está ajudando a combater o machismo na nossa sociedade. Então, eu achei fantástico. Quem não viu, assista essa coreografia que as mulheres do Chile criaram e se espalhou pelo mundo. Eu acho foi fantástico. Elas aproveitaram o momento em que o mundo estava virado para o Chile, relacionado às questões internas econômicas, e fizeram essa manifestação relacionada à violência contra as mulheres. Porque eu acho que viralizou. Porque toda mulher sente aquilo que elas cantaram. Toda mulher acorda e dorme com medo. Às vezes a gente faz uma afirmação que os homens ficam assustados quando a gente diz que todo homem é um potencial estuprador. Aí todo mundo faz, eu não. Sabe por que todo homem é um potencial estuprador? Porque quando eu sair aqui na rua e não tiver ninguém na rua, só eu, e vir qualquer homem, seja ele branco, seja ele preto, seja ele azul, seja ele amarelo, na esquina, eu vou ter medo. Porque eu sei que pode acontecer alguma coisa relacionada ao meu corpo naquele momento, porque eu não me sinto segura na rua.
Né? E aquela manifestação do Chile falou isso. E de quem é culpa da minha insegurança? Eu fui criada com a minha avó dizendo: Esther, não fale com estranho, não entre no carro. Quando um homem estranho falar com você... Por que ela dizia isso? Por que ela dizia? E não dizia com os meninos, diziam para mim. Porque ela vivenciou isso. A minha bisavó, ela vivenciou isso. E a gente reproduz, continua reproduzindo com a nossa criação. Porque a gente vive com medo. A gente acorda com medo, vive com medo, dorme com medo. E de quem é a culpa das mulheres terem medo? Né? De quem é a culpa de eu ter medo de sair na rua? De quem é a culpa de eu ter medo de botar um decote maior ou uma saia curta? É minha? Não. Ela não é minha. Não é minha culpa querer ir na boate, né, no barzinho, e querer ir andando por dentro de 2 quarteirões numa rua pouco iluminada porque eu tenho medo. Homem não tem medo de fazer isso. No máximo vai ter medo de ser soltado. Mas ele não tem medo referente ao corpo dele. O medo que a gente sente. Nenhum homem vai entender o medo que uma mulher sente quando ela está só. Né? Eu acho engraçado, porque a mulher só vai no banheiro só. Você acha que a mulher vai no banheiro só para fofocar? Quando a gente aprendeu, quando a gente era pequeno, uma mulher nunca foi no banheiro sozinha quando era pequena. Ela vai junto, sempre tutelada por alguém. Porque naquele caminho, naquele espaço privado, ela pode ser violada. Então a gente passa por muitos momentos da vida em que a gente está o tempo todo tendo cuidado. Essa culpa é de quê? Essa culpa é do Estado, essa culpa é da sociedade, essa culpa é de vocês. Né? E é isso, né, que essa coreografia do Chile fala e que se espalhou mundialmente, porque é um problema mundial e é o que todas as mulheres sentem, todos os dias. Isadora. Então, essa coreografia do Chile é isso, que você falou, tem que ser vista, é uma coisa assim emocionante e ela fala exatamente disso, mas ela nos chama para uma coisa que é urgente, mais que nunca a gente se reconhecer enquanto América Latina, né? Enquanto esse povo que tem essas raízes assim tão semelhantes e que a gente demora a se compreender enquanto Latinoamérica. Acho que chama isso pra gente, porque toda essa movimentação de avanço dessa direita, dessa extrema-direita na América Latina, ela tem essa coisa comum, que é o papel central da mídia, né, o papel central dessa bancada fundamentalista, esse papel central do racismo, né, do ataque xenofóbico, enfim. Então, tem essas mesmas características. E essa movimentação das ruas das mulheres, dos povos tradicionais, no Chile, na Argentina, na Bolívia, ela nos diz o caminho da virada, sabe? O caminho para a virada tem que ser nas ruas, tem que ser com a força das mulheres, com a força dos povos tradicionais. Isso diz muito pra gente. Não tem outro caminho para a gente virar o jogo senão ocupando as ruas, sabe? Parar de criminalizar os movimentos sociais, parar de criminalizar o povo que está nas ruas lutando. Só tem esse caminho, não tem outro. A gente só vira o jogo na rua, discutindo com as pessoas, dizendo que o que está acontecendo é um ataque com elementos fascistas, sim, né? Que nossos direitos estão sendo retirados todos os dias, só tem um caminho. E isso a América Latina tem dito pra gente. Isso, as mulheres e os povos tradicionais ocupando as ruas da Argentina tem nos dito, do Chile tem nos dito, esse é o caminho e é isso que a gente tem que fazer, isso que a gente tem tentado fazer no Brasil e que a gente vai seguir tentando, é ocupar as ruas para a gente virar o jogo e muito em breve a gente vira. Com certeza, inclusive é importante que quem não assistiu ainda essa coreografia, que na verdade passa uma mensagem muito forte para todo o país, para todo mundo. Entra no YouTube aí, acessa nas redes sociais para poder assistir. É muito forte, muito bacana e manda um recado muito duro, inclusive para nós que somos homens, os machistas, que a gente precisa mudar a nossa sociedade. Bom, nós estamos chegando no nosso terceiro bloco, já tem quase 1 hora aqui de live, isso é muito bacana, isso é muito bom. E passar para vocês puderem falar das considerações finais, né? Deixar em aberto, ver quem que começa. Então você começou, não precisa. Então Isadora agora começa, na verdade Isadora termina, e depois Cisa termina. Se vocês puderem falar um pouco da questão da luta das mulheres, um pouco mais do que vocês já falaram aqui, para a gente poder encerrar esse nosso terceiro bloco
nossa terceira live, que é um espaço esse é o objetivo, é debater temas da sociedade. O nosso primeiro debate foi sobre a questão da consciência negra, porque foi na Semana da Consciência Negra, no mês de novembro. Depois nós tivemos um debate mais interno da política aqui de Aracaju, do PT, né, com a presença do companheiro Márcio Macedo, e agora esse terceiro momento com a presença de vocês, das nossas companheiras. Então, se puder, Isadora, aí, mandar a sua mensagem para todos e todas que estão acompanhando as nossas redes sociais. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer o espaço, um espaço necessário, um espaço importante, sobretudo nesse momento, enfim, que é preciso dizer essas coisas, é preciso debater mais do que nunca. A gente passou aí um período de avanço aí, de conquistas, e que a nossa luta era pelo aprofundamento dessa democracia, né? E hoje a gente luta aí para retomar essa democracia que nos foi tirada de forma violenta. Então, agradecer esse espaço, um espaço que, enfim, estamos livres aqui para falar da nossa militância, do que a gente vive no nosso dia a dia, não só no aspecto de advogada popular, mas no aspecto de militante que está ali no dia a dia dos movimentos sociais. Então, agradecer esse espaço e convidar novamente para que você volte às nossas ocupações, com certeza. volte lá na Beto de Nascimento. Já estou combinando com você, combinando com o Ramon. Voltar na Beto de Nascimento, voltar a conhecer lá a Valdice Teles, lá no Santa Maria, ajudar a nossa resistência aí, que são as mulheres que estão à frente desse processo, nas lutas das ocupações aí do MTST, dizer que a gente está à disposição para dialogar sempre, e dizer que é isso, assim, o recado que a gente tem para dar é que vamos reforçar o caldo aí dessa militância que está ocupando as ruas. Esse é o caminho, o debate e a virada do jogo vai ter que vir aí, está vindo das mulheres, do respeito aos povos tradicionais. É isso que a gente tem que seguir caminhando, ocupando as ruas, para virar esse jogo de retirada de direitos e voltar a ter aí um regime democrático, porque o que a gente vive hoje está muito distante de uma democracia. Precisa. Fiquei muito feliz de ter vindo, principalmente, dividir essa entrevista com Isadora, que é companheira de luta, de sofrimento, de batalha e de sonho, né? Porque nem só de luta a gente vive de sonho, até porque a gente só está na luta por causa do sonho. E assim, eu acho que a iniciativa Jefferson é perfeita da gente poder fazer esse debate na sociedade, falar sobre a questão das mulheres. O feminismo, ainda as pessoas olham atravessado pelo que é feminismo. Feminismo nada mais do que a gente tentar equalizar uma sociedade, é só isso. Eu acho que o feminismo tinha que, inclusive, ser método, O método tinha que ser feminista, que é o método igualitário. E nesse momento tão difícil que a gente vive nesse país, às vezes eu acordo cansada, porque eu não sei qual é a luta que eu tenho que travar naquele dia, A gente às vezes está terminando de discutir uma coisa, já vem um voo, outra coisa que você já tem que se reerguer para lutar mais disso. De fato, nós estamos vivendo um momento em que cada dia a gente tem que matar um leão para poder acordar, A gente está vendo aí essa semana horrorizados com o que a polícia está fazendo, E não é só no Rio de Janeiro, não é só em São Paulo, não. É generalizado. Por que isso? É um Estado generalizado. Talvez porque o nosso presidente seja a favor de arma, em vez de prato de comida na mesa e teto na cabeça das pessoas. As armas, talvez, a gente dorme embaixo no chão, mas com a arminha embaixo, talvez, enche a barriga da população, hein, Isadora? E é um momento difícil, mas que a gente só vence na rua, na luta, debatendo e sem baixar a cabeça e sem temer, Porque é que eles querem que a gente tenha medo. Por isso, esse cerco, principalmente militar, que está acontecendo, para fazer com que a gente recue através da força. Mas o Chile, a Colômbia, a Bolívia está aí mostrando que isso não resolve, não. Agora o povo precisa ir para a rua e mostrar que quem manda nesse país é essa população. Não nós que mandamos aqui. Quem está lá tem que representar. Tem que representar. Isso é a democracia brasileira. É uma democracia representativa. E se não tiver representação ali, ela não existe. E a gente quer que ela seja
plena e efetiva. Eu chego agora a hora de agradecer a vocês, né? Então, quero muito agradecer a companheira Isadora, a companheira Cissa, pela essa formação que vocês proporcionaram através do nosso Dialogando. Agradecer a todas as internautas, todos os internautas que estão nos acompanhando, que mandaram as perguntas. Foram mais de 10 perguntas, mas não tinha como, né, Nicolas, a gente poder falar de tudo aqui. 1 hora de live bombando, com uma participação muito bacana da companheirada que está nos acompanhando. Então, agradecer a presença de todas e todos que estão na nossa live, no nosso Dialogando, e fazer o convite para o dia 19, próxima quinta-feira, nossa última live do ano de 2019, que depois já vem o Natal, depois já vem o Réveillon, mas em 2020 a gente volta. Então, próxima quinta-feira, dia 19, nós vamos ao longo da semana divulgar o nosso próximo tema, quem será a convidada, quem será o convidado, para a gente poder continuar dialogando, debatendo temas importantes da sociedade de Aracaju e do Brasil e ter essa relação cada vez mais próxima com vocês que estão nos acompanhando no Instagram e no Facebook. Muito obrigado a todos e todos, uma boa noite para vocês.